cloud é a melhor IA do mundo e tem 4 formas com que eu uso o cloud quase que diariamente que nos fizeram gerar mais de 1.800 novos clientes para o Clube do Valor, para minha empresa em 2025, o que dá mais ou menos, para você ter uma ideia, uns 20 milhões de faturamento novo, vindo de novos clientes, sem contar renovação, sem contar clientes que consomem outros serviços. E basicamente, nesse vídeo eu quero te mostrar quais são essas formas que você pode usar o cloud para crescer o teu negócio, para conseguir mais clientes. Não é um vídeo sobre os prompts mágicos para você fazer. Esse aqui é um vídeo sobre como você pode colocar o cloud para trabalhar como um funcionário que faz 4 tarefas, pelo menos, tá? Eu uso o cloud em outras formas. Faz pelo menos 4 tarefas muito bem, como um especialista. E vamos lá. O primeiro uso que eu tenho para o cloud é o uso de pesquisador, Deep Research. O que é usar o cloud como pesquisador? É fazer ele procurar por coisas enquanto você está fazendo outro trabalho. Em qual contexto que eu uso o cloud aqui como pesquisador? O principal é para encontrar boas ideias de conteúdo para eu publicar. Para quem não sabe, eu sou empresário, eu passo boa parte do meu dia tarefas que um empresário passa, vendendo para clientes, eventualmente atendendo clientes, me reunindo e tomando decisões junto com o meu sócio, melhorando o serviço, etc. E uma parte do meu dia, mais ou menos umas 2 horas por dia, eu crio conteúdo, porque eu entendo que essa é a melhor forma de conseguir alavancar, de conseguir chegar a mais e mais pessoas. E um conteúdo, para ser muito bom, ele precisa ter um tema muito bom, um gancho muito bom. E foi usando o cloud dessa forma que eu encontrei essas ideias de tema. Esse Reels aqui, em que eu contava sobre a armadilha do Pix, da Receita Federal, que ninguém está contando. Um tema amplo, um tema que intriga, um tema aí que gerou mais de 26 mil likes, mais de 400 mil visualizações. Outro tema que o Cloud encontrou para mim foi esse interessante. A história do Ronaldo ter comprado o Cruzeiro e ter feito um bom negócio. Teve um alcance bem menor, mas muito mais qualificado. E um terceiro tema foi esse daqui, a história de um atleta que assinou um contrato em que o grosso desse contrato, o dinheiro ficava mais pro final, uma história que foi muito viral, gerou mais de 200 mil alcance, mais de 2 mil seguidores interessados em saber como acumular um maior patrimônio, que é o objetivo desse meu perfil aqui. Ou seja, conteúdos de bom alcance, conteúdos que geram uma boa performance e que ressoaram com muita gente. Deixa eu mostrar como é que funciona. Toda semana eu venho aqui e coloco: quero um Deep Research de temas MTOFO, ou seja, muito topo de funil, para o perfil de negócios, por exemplo. Tem 2 perfis no Instagram. Você pode ver que o prompt ele foi um prompt muito ruim, mas já vou falar mais sobre esse prompt enquanto ele vai rodando ali esse comando. Enquanto ele vai rodando, deixa eu te mostrar o problema que ele resolve, tá? Todo bom conteúdo para ter alcance na internet, ele precisa ter 3 pilares: um bom gancho, gerar valor e uma chamada para ação. E desses 3 pilares, o mais importante é o primeiro, é um bom gancho. O que é o gancho, tá? É a forma com que eu vou chamar atenção para o meu conteúdo. Ele envolve o tema, o assunto que eu vou falar, sobre o que é essa história, sobre o que é essa lição, sobre o que é o passo a passo. Ele envolve também o ângulo pelo qual eu vou mostrar essa história, o ângulo pelo qual eu vou falar sobre esse tema. Ele tem que ser um tema e um ângulo que vão atrair o meu potencial cliente, a minha persona, que não vão repelir ele. Então, basicamente, tem que ser algo muito bem pensado. Esse vídeo aqui, por exemplo, o tema é o cloud no contexto de as pessoas usarem para crescer o negócio. O ângulo é como que eu uso para gerar resultado para mim. Tanto é que no início já falei que essas formas de uso me geraram mais de 20 milhões de faturamento novo só no ano passado. E esse tema aqui, ele atrai empresários, que é a persona desse canal. Vai atrair o cara que quer ser empreendedor? Talvez. Vai atrair o pequeno empresário? Talvez. Mas vai atrair o grande também. O cara que fatura alguns milhões ou dezenas de milhões por mês, que é bem a persona desse nosso braço de educação executiva. E aí, se tu faz um conteúdo com um tema errado, com um gancho errado, nada vai salvar. O conteúdo, o recheio pode ser o melhor do mundo, mas se o gancho foi errado, já é. E para tu encontrar um bom tema, para tu encontrar um bom gancho, dá um trabalho. Antigamente, antes do cloud, eu ficava rolando o feed, eu ficava entrando em perfil de concorrentes, ficava procurando o que mais funcionava para eles, tudo manualmente, para pegar aquelas ideias e colocar minha visão sobre elas. Com o cloud eu consigo facilitar essa tarefa de 2 formas. Primeiro, fazendo o que eu fiz aqui, mandando ele procurar temas muito topo de funil para o perfil, e aí ativando uma habilidade, uma skill do cloud que eu criei chamada Deep Research, e aí dando um passo para trás, tá? Uma skill, uma habilidade, como se fosse um prompt melhorado. Ó, aqui tá minha skill de Deep Research. Pode ver que é um prompt que diz que você é um pesquisador, investigador, especializado em negócios, a missão é encontrar bons temas para esse perfil aqui, usando uma pesquisa real na web, temas de negócios e de empresas, e aí tem 7 tipos de conteúdo que funcionam melhor, que são esses 7 tipos, como é que funciona o workflow, como é que funciona toda a lógica aqui dessa instrução, e
Além de ter a instrução, o prompt em si, uma skill tem mais contexto. Então aqui tem 7 programas principais, 7 tipos de conteúdo que a gente faz nesse perfil e cada tipo de conteúdo tem uma explicação mais detalhada. Então eu gosto de pensar que o prompt é como se fosse um estagiário e a skill, a habilidade do Cloud é como se fosse um especialista. E eu não preciso colocar um prompt gigantesco sempre que eu quero acessar a skill. Eu só mando, faça uma deep research para esse perfil que ele vai acessar por conta essa habilidade dele. Agora, como é que eu criei essa inteligência? Os princípios por trás de um bom conteúdo no Instagram, os princípios por trás de um bom Reels no Instagram. Então essa é uma das formas com que eu uso o Cloud, para ele encontrar bons conteúdos para mim. Já vou te mostrar aqui o resultado dessa skill sendo rodada. Quando eu vou te mostrar aqui outra forma com que o Cloud faz pesquisa para mim, é usando alguns conectores, que são formas do Cloud usar outras ferramentas, organizar dados e fazer pesquisas. Então, por exemplo, aqui eu pedi hoje para ela pegar os principais conteúdos, os que geraram mais respostas para diferentes criadores de conteúdo, como o caso do Alex Hormozi aqui, que tem a ver com o nicho de negócios. Então, o Cloud, por conta própria, criou esse banco de dados aqui com os Reels, com mais comentários gerados pelo Alex Hormozi, com o link aqui para cada um dos Reels, qual que é o gancho de cada um dos Reels, etc. E fez o mesmo para vários outros criadores de conteúdo, como a Cody Sanchez, como o Dan Cole, como o Greg Eisenberg, como a Leila Hormozi, esposa do Alex, como o Matt Gray, e por aí vai. Então aqui eu tenho basicamente ideias infinitas de conteúdo que geraram uma boa performance para eu me inspirar, para eu entender o que está por trás dessa boa performance e, eventualmente, criar uma versão minha, uma versão autêntica de um conteúdo similar com o mesmo tempo. Isso aqui não me levou tempo nenhum. Foi o Cloud que fez para mim toda essa pesquisa. Então a primeira forma que eu uso é para pesquisar. Seja fazendo essa deep research que eu mostrei, seja mandando o Cloud com alguns conectores. No caso aqui eu uso conector Wi-Fi, que é uma ferramenta que faz scrap na internet, scrapper, né? Busca dados direto na fonte, aí o Cloud organiza esses dados para ter mais dados para tomar boas decisões de criação de conteúdo. Saiu aqui o resultado do Deep Research que eu pedi para ele fazer. E olha só algumas ideias que saíram. O erro de compra que virou império de camisas, a história da Dudalina. E aqui já sai até a opção de gancho. Ela era a segunda de 16 irmãos, assumiu uma fábrica da mãe e a fez crescer 30% ao ano. Como? Transformando camisa masculina em símbolo de mulher executiva. Um gancho chama um pouco a atenção, dá para trabalhar um pouco melhor, mas chama bastante atenção a história da Dudalina. Outra aqui, a recepcionista de clínica que virou o Império Cor-de-Rosa. História da Natalia Beauty. Estava no Serasa com dívidas e está faturando 20 milhões por ano. Pô, legal. Olha que legal o gancho. Ela estava no Serasa com 90 mil em dívidas, trabalhava como recepcionista e hoje fatura 20 milhões. Essa recepcionista pegou caixa de agulha do colega que saiu e hoje tem mais de 20 clínicas. Enfim, já traz uma ideia legal de como contar essa história. Uma história interessante, uma história de construção de riqueza, uma história de um fundador legal. O vendedor de picolé que quebrou antes de criar a maior rede celular do país. É uma história legal. É um empresário que quebrou várias vezes e agora está bombando, faturando quase 300 milhões. E o que eu faria? Aqui eu aceitaria, né? Aceito as ideias. E poderia ir para a segunda forma com que eu uso o Cloud, que é escrever conteúdo. Contar essas histórias do meu jeito, com a minha cara. Então, eu uso muito o Cloud para escrever, eu uso muito o Cloud como roteirista. E quando a gente fala em usar a IA para escrever, eu vejo que existem basicamente 2 grandes grupos de empresário, tá? De um lado, o cara que usa IA de um jeito simples, até simplório, para criar conteúdo. É o cara que vai lá no ChatGPT e joga: faça um conteúdo sobre diversificação para uma audiência de investidores. Tem um grupo, o cara vai lá e faz conteúdo assim. O segundo grupo é o grupo do cara que percebe que tem uma galera fazendo conteúdo que nem esse primeiro grupo, que tem uma galera que vai lá e usa IA para criar conteúdo e faz aqueles conteúdos que são meio bestas, são meio picolé de chuchu, que ficam com muita cara de IA. Ou ainda aqueles conteúdos escritos com excesso de travessão, a travessão para cá, a travessão para lá. Já bateu o olho no conteúdo e viu, porra, isso aqui não tem uma cara de IA danada? Muito provavelmente sim, e provavelmente aquele conteúdo foi feito com IA mesmo. E a IA para fazer conteúdo desse jeito não funciona, até porque não gera autoridade nenhuma, não gera autenticidade nenhuma, o conteúdo não fica com a tua cara. Então não é assim que eu uso, tá? A IA para escrever, não é assim que eu uso a IA para ser minha roteirista. Então o que a gente tem, tá? De um lado, mandar a IA escrever por conta própria, faz o conteúdo ficar ruim. Do outro lado, fazer um roteiro completo também toma bastante tempo, é mais um roteiro bem feito. Só que aí que entra um detalhe, um negocinho que o Cloud faz para mim que eu chamo de autenticação, que é escrever o roteiro contando uma história, mas
ao longo dessa história, ele vai trazendo pontos que são autênticos meus, consumindo as minhas próprias ideias. Então eu tenho lá no banco de dados do Cloud um arquivo gigantesco com várias ideias minhas. Eu tenho um arquivo gigantesco com o meu estilo de escrita. Então a IA usa o meu estilo de escrita para ficar com uma cara não de IA e usa também esse arquivo de ideias minhas que é como se fosse um segundo cérebro. Aliás, faz muito tempo que a gente usa IA assim no Clube do Valor. Antigamente a gente usava direto o Notebook LM, onde a gente tem aqui uma base de dados com muitos vídeos meus, com muitas palestras minhas, e-mails que eu de fato escrevi, em que o time vinha aqui e consultava. Por exemplo, o que o Ramiro falaria sobre usar IA para trabalhar e crescer o Clube do Valor. E aí a IA procura na minha base de raciocínio, nos conteúdos que eu mesmo fiz, vai trazer a minha visão autêntica sobre isso. Então, basicamente, o que a gente fez foi pegar essa base de dados e organizar para botar ela direto no Cloud, para o Cloud autenticar, ou seja, deixar autêntico os textos que ele escreve. Então, vamos voltar aqui para o nosso fluxo, tá? Ele fez lá uma pesquisa, encontrou 4 temas. Já fizemos conteúdo sobre. Escreva sobre as outras 3. Ideias 2, 3 e 4. Use também de ganchos. E só um detalhe, tá? Um parênteses, usar uma skill que a gente tem só para melhorar os ganchos, melhorar essa primeira linha, essa primeira fala. Ele vai escrever para mim. E ao final da escrita, ele vai buscar as minhas próprias opiniões, vai autenticar, deixar autêntico o conteúdo com a minha imagem. Usando a mesma lógica aqui do Notebook LM, que, diga-se de passagem, perguntei o que o Ramiro falaria sobre usar IA para trabalhar e crescer o Clube do Valor. E aí diz aqui tudo que eu já falei, já produzi de conteúdo sobre IA, colocando ali vários dos pontos que eu estou trazendo nesse vídeo aqui. E aí pode estar vendo que nessa conversa que eu estou tendo com a Cláudia, ela já está aqui escrevendo os roteiros. Nesse caso aqui, usando essa habilidade que é roteirista de Reels, em que basicamente ele segue algumas regras para o roteiro não ficar com cara de IA, para seguir uma boa estrutura, para seguir os padrões que funcionam, para não seguir padrões que não funcionam e por aí vai. Ou seja, tem toda a instrução de como a IA deve escrever com a minha cara um conteúdo interessante, quebrado em alguns diferentes blocos. E ainda pedi para ela usar o caçador de ganchos, que é uma habilidade para melhorar os ganchos, para conseguir criar ganchos que sejam magnéticos, que retenham a atenção das pessoas. Então ela está usando tudo isso. E como é que isso tudo sai na prática? Bom, aqui estão os 3 roteiros que saíram daquelas ideias do Deep Research. Primeiro aqui da Dudalina, que começa. Em 57, vou mudar para um homem, né? Um homem errou na compra de tecido. A esposa transformou o erro em camisas. Hoje eles faturam 416 milhões. Porra, bem interessante. Ou o mesmo gancho, ela era a segunda de 16 irmãos, assumiu a fábrica da mãe e fez ela crescer. Acho que o primeiro tá mais legal. E aí conta, olha, Luiz Alves, Santa Catarina, uma cidade de 10 mil habitantes no ano de 1950. Duda, o marido, resolveu comprar um estoque grande de tecidos para revender, só que ele comprou demais e era prejuízo certo. O óbvio seria o que qualquer pequeno comerciante faria, tentar vender abaixo do custo, aceitar o prejuízo e seguir a vida. Mas a esposa dele, a Adelina, olhou para aquilo e teve uma ideia diferente. E conta a história, conta a consequência, conta o resultado e traz a lição. O que parece prejuízo pode virar seu produto principal, desde que alguém pare de olhar para outro problema e comece a olhar para o cliente. Ou seja, já está bem com a minha cara, já está um roteiro legal, estaria pronto para gravar, mas o que eu posso mandar aqui, que é o que eu faço, que é rode o autenticador para deixar eles mais autênticos. Aí ele vai pegar esses 3 roteiros e vai tentar deixar ainda mais com a minha cara, com as minhas lições. Lições que ele tira da onde? De uma base de dados de conteúdos que eu fiz eu mesmo, sem IA. Tipo esse conteúdo aqui, que eu tô gravando pra câmera, contando a minha história, o uso que eu tenho de IA, ou seja, a IA no máximo me ajudou a organizar as ideias, mas as ideias são minhas. Num passe de mágica, o roteiro sai prontinho e já bem autêntico. Então olha só o resultado. Ele trouxe ideias pra gente colocar no roteiro da Natália Build, uma opinião minha, que velocidade na execução é diferente de qualidade na formação, que são domínios diferentes, que é muito autoral e que complementa bem a história. Ele reescreveu parte do roteiro. O da Dudalina, ele escreveu 2 versões, uma parte com a parte mais autoral minha e a outra versão sem essa parte. E a do terceiro conteúdo, ela não quis trazer minha opinião. Ela disse que o bloco 7 já tá a cara do Ramiro, então não teria sentido de colocar mais opinião autêntica minha. E aí ficou, cada um dos conteúdos autênticos, já com as minhas opiniões aqui incluídas. Eu posso botar, ok, coloque cada um dos 3
roteiros na página do meu Notion. Ele vai lá, vai deixar os roteiros prontos para eu gravar depois. Quando eu gravar esse vídeo, criei 3 roteiros de Reels. E dá pra ver que esses 2 usos do Claude, eles mudaram o meu negócio, porque antes eu não conseguia fazer tanto conteúdo assim com esse mesmo nível de qualidade. Ou seja, com AI a gente está produzindo mais, postando mais Reels. E postando mais Reels, a gente está crescendo mais as nossas contas. Seja minha conta, Ramiro Gomes Ferreira, em que eu falo mais sobre riqueza, investimentos, que é o nosso principal negócio, seja a conta do Clube do Valor Negócios, que é esse Instagram aqui, do nosso braço de negócios, nosso programa de aceleração de negócios, em que a gente posta conteúdos de negócios, tipo aqui esse Reel, que é a história do Oscar, as decisões financeiras que ele tomou para construir um grande patrimônio, ou como a história do Nubank, conteúdos que organicamente vão chegando a milhares de pessoas, vão atraindo pessoas para esse perfil, vão criando nossa autoridade nesse tema, e diga-se de passagem, né, um perfil que a gente começou há poucos meses, está aí para bater 10 mil seguidores. E só de negócios, vindo desse perfil aqui, a gente tem cerca de 600 mil reais de faturamento de janeiro até aqui. Muito graças à alta produção de conteúdo, facilitada com a IA, do jeito que eu te mostrei. Mas essas são só 2 das 4 formas. Vamos lá para a terceira agora, que é usar a inteligência artificial no processo de escrita de anúncios, na copy de anúncios. Porque até aqui eu falei sobre ter ideias de conteúdos, eu falei sobre escrever roteiros para conteúdos, foquei mais no Reel, mas o mesmo vale para vídeos para o YouTube, o mesmo vale para carrosséis, o mesmo vale para vários tipos de conteúdo. Só que um ponto essencial de negócio são os anúncios. O que é o anúncio? Aquela mensagem de marketing que tu paga para chegar diretamente num potencial cliente e fazer esse cara agir, fazer ele se mexer para estar mais próximo de fechar negócio contigo. No Clube do Valor a gente investe muito em anúncio. Por quê? Porque a conta fecha. Aqui está no ano passado, nosso dashboard, mostrando aqui que só para público que não nos conhece, a gente investiu cerca de R$1 milhão e gerou cerca de 1.900.000 de receita no primeiro ano. Além disso, a gente investiu para quem é impactado pelos nossos conteúdos, né? Público de remarketing. Que diga-se de passagem, quanto melhores forem teus conteúdos, quanto mais conteúdo tu fizer, mais público tu vai ter aqui para anunciar. E para esse público de remarketing, a gente investiu R$2 milhões e faturamos quase 5, um retorno de 2,22 vezes. Cada real que eu coloco volta R$ 2,20 em receita no primeiro ano. Então a gente investe muito em anúncio. E quando a gente fala que a gente investe muito em anúncio, tem gente que pensa que o jogo do anúncio é mais fácil que o do conteúdo. Que tu vai lá, grava um anúncio bacana, esse anúncio ficou legal e aí tu paga para ele alcançar milhões de pessoas. Só que não, o jogo de anúncio, ele requer muita gravação, requer muitos criativos novos. Criativo é o conteúdo do anúncio em si. A gente usa muito a IA aqui. Para quê? Para a gente conseguir produzir mais anúncios com uma boa qualidade. O que é um anúncio de qualidade? É um anúncio que tem cara de conteúdo, não tem cara de anúncio. E é aqui que a IA entra. Qual que é a minha lógica usando a IA aqui, tá? Eu pego conteúdos que eu criei, conteúdos que tiveram uma boa performance, conteúdos que foram bem, e com a IA eu transformo esse conteúdo, toda a estrutura dele, em anúncio. Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Aqui estão os vídeos do canal do Clube do Valor, tá? Que é o meu canal principal. Vou pegar aqui os vídeos recentes, vamos pegar um vídeo que seja interessante, que tenha conexão aí com o nosso serviço. Acho que um que pode funcionar legal é esse aqui, setores no Brasil que estão prestes a entrar em crise. Então eu vou pegar esse conteúdo e eu vou pegar a transcrição dele. Tá aqui o conteúdo, o vídeo rodando. Tem essa extensão aqui chamada YouTube Summary, que traz aqui a transcrição do vídeo. Eu copio essa transcrição, aí eu venho aqui no chat, colo essa transcrição e falo: use a skill criadora de ads para fazer em cima desse vídeo. Então, o que ele vai pegar? Vai pegar a grande ideia do vídeo, o gancho que funcionou, a estrutura narrativa e vai organizar isso num anúncio. Vai ficar com uma boa cara de conteúdo, vai ficar com um tempo menor, vai ficar com uns 2 minutos mais ou menos, mas vai ficar perfeito, gravar e começar a rodar na internet. Dando os elementos de um gancho que foi bom, de um conteúdo que foi bom, que teve um alcance maior do que a média. Ó, aí a hora que a IA mandou, vou seguir o método da skill, vou fazer ad para o funil de análise de carteira, que é o pitch do próprio vídeo. Aí pegou uma ideia central, que tem que diversificar não só no Brasil, mas também no exterior, e escreveu o anúncio, tá? 4 diferentes ganchos. Primeiro, se você tem mais de 250 mil reais investidos no Brasil, precisa ver isso antes que seja tarde. O segundo, você pode ter ações, fundos imobiliários e imóveis ao mesmo tempo e ainda estar menos diversificado do que imagina. O terceiro, o maior erro que o investidor brasileiro com patrimônio comete não é escolher o ativo errado, é apostar em uma única variável. E o quarto, 3 setores gigantes no Brasil estão prestes a entrar em crise e isso afeta a sua carteira muito mais do que você imagina. Qual que é a lógica aqui, tá? Sempre que a gente vai gravar um anúncio, a gente faz 4 diferentes ganchos, bem diferentes, como tu pode ver,
para um corpo. Ou seja, eu gravo uma vez, mas a gente tem 4 diferentes anúncios. E às vezes sim, um anúncio com um gancho funciona muito bem e com outro funciona muito mal. Só que ele já trouxe esses ganchos e já trouxe um corpo de anúncio, seguindo bem a linha do vídeo, de forma bem interessante, com uma transição interessante, comigo me apresentando, trazendo prova social, chamando a chamada para ação. Simples assim, ainda traz algumas instruções de gravação e de edição, ou seja, rapidamente saiu aqui 4 diferentes anúncios. Um bom potencial porque foram feitos em cima de um conteúdo que se validou, que teve um bom alcance, teve uma boa performance, pegaram a mesma estrutura daquele conteúdo. Isso aqui é brilhante. Isso aqui fez não precisar mais de roteirista para anúncio. A gente tinha um time de 3 roteiristas júniores que estavam tendo dificuldade, às vezes em performance, às vezes em comportamento mesmo. Eles acabaram não dando certo no clube. A gente acabou demitindo ele porque a IA fazia melhor, de forma mais clara. Isso aí nos deu mais espaço no orçamento para a gente contratar para outras áreas para crescer mais o negócio. O resultado aqui foi incrível. E antes de chegar na quarta forma com que eu uso o cloud no meu dia a dia para crescer o negócio, para fazer o marketing chegar mais longe, eu queria te dar um presente. É um presente aqui de quem investiu mais de 3 milhões de reais em anúncio no ano passado, geraram mais de 6 milhões de receita no primeiro ano, diretamente, sem contar indireto, de quem sabe que escrever bons anúncios dá trabalho, porque antes da IA a gente tinha que estudar concorrente, escrever copy, testar headline, testar variações. O que eu quero te oferecer? Eu quero te oferecer essa skill aqui que eu acabei de usar para transformar um conteúdo longo num anúncio muito bem estruturado. Você ter acesso a essa skill para instalar no seu cloud, para ter acesso ao prompt, a regra dela, é muito simples. Basta apertar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, beleza? Se tu tem um negócio e tu anuncia ou tu pretende anunciar, tu tem que fazer download dessa peça que ela vai te ajudar muito a ter mais resultados. E aí, para encerrar, tem a quarta forma com que eu uso aqui o cloud no dia a dia. Também para me ajudar a criar conteúdo, seja conteúdo orgânico, seja anúncio. Essa forma aqui se chama remixador, forma que eu uso quando eu tenho pouco tempo. Como é que funciona, tá? Quando eu tô rolando o feed e eu vejo um vídeo legal ou um carrossel legal, um conteúdo legal de algum criador e que eu vi que esse conteúdo legal tem uma performance melhor do que a média, eu mando remixar. O que é remixar? Não é copiar, tá? Não é plagiar. Sou 100% contra isso e acaba com a autenticidade, acaba com a autoridade do criador de conteúdo, além de ser crime. Mas é pegar a estrutura, a história central e contar essa história com a minha voz, com as minhas lições, com o meu ponto de vista em cima dela. Então vou mostrar aqui na prática, tá? Vou entrar aqui na aba de Reels. Quando mostrar o que você investe dinheiro, mostra esse vídeo. Interessante. Isso aqui tá interessante. Tendências acima da média, né? Pode ver que tá com um bom score. Se eu entrar aqui nesse perfil dessa criadora, é a Ítala, Finanças e Investimentos. Ela tem bons alcances na média, mas esse conteúdo que eu acabei de assistir, aqui tem 2.000 views, aqui tem 6.900, 4.000, 8.000, 2.000, 4.000, 3.000. Aí tem alguns acima, né? 26 mil, etc. Esse que eu acabei de assistir, ele tem... Vamos ver se ele tá acima da média. 47 mil. Então ele tá bem acima da média. O que eu vou pegar? Entendi que tendências financeiras de 2026 e como usar o pandemônio político para colocar mais dinheiro no bolso é algo que tá tendo um bom alcance. Vou vir aqui no cloud, vou criar um novo chat, remix e mando o link. Aí ele vai entender que eu tô acionando uma skill, que é a skill de remixar. Vai com um conector que eu tenho do Appify, buscar a transcrição desse reel original e vai me fazer algumas perguntas ou consultar o banco de dados dos meus conteúdos para criar um conteúdo com a minha cara em cima de um gancho muito parecido com esse gancho que foi bem. E esse conteúdo ele vai ter maior probabilidade de ter uma performance boa. Ó, pode ver aqui que ele já está buscando a transcrição do reel via Appify, que é um conector que eu instalei aqui no cloud. Daqui a pouco ele vai ter o Reels transcrito e vai estar mais preparado para criar uma versão minha de um gancho muito parecido. Ou seja, uma forma de criar conteúdo assim para preguiçosos, mas que funciona muito bem quando eu estou com pouco tempo. Encontrei uma ideia boa, que validou, que teve uma boa performance e quero explorar essa ideia. E aí, antes de mostrar o resultado, se você é um empresário que quer ter mais autoridade, quer ter mais alcance, quer trazer mais leads, fazer mais vendas, crescer o seu negócio, que já está bem estabelecido, que já fatura alguns milhões por ano, nosso braço de aceleração de negócios ajuda empresários justamente nisso. É um programa que não é barato, que exige muito da tua dedicação, mas que a gente também te passa todo esse know-how, toda a nossa estrutura, todo o nosso stack de inteligência artificial para que você consiga fazer mais conteúdo, ter mais alcance, gerar mais leads e fazer mais vendas para o teu negócio que já está bem estruturado. Se tu quiser conversar para conhecer melhor o nosso programa, aperta aqui no segundo link na descrição. Beleza? Isso faz muito sentido para quem já é um empresário mais estabelecido, já fatura alguns milhões de reais por ano. Se não é o teu caso, continua aqui com os conteúdos gratuitos e diga de passagem. Ó, ele já pegou o gancho porque funciona, etc. E aí pergunta se eu quero fazer o remix com uma entrevista minha
ou pegando o cérebro local, automático, fazendo uma pesquisa sobre o tema. Aí ele vai pesquisar sobre o tema, pegar as minhas opiniões e criar uma versão minha do roteiro, um gancho muito similar ao original, que vai ter um grande potencial de ter um bom resultado. Quer ver o resultado? Ó, saiu aqui, roteiro remixado. E olha só como é que tá. O gancho idêntico, e até acho ruim que seja idêntico, é bom a gente mudar umas palavrinhas na hora de gravar, vou mudar, mas tá lá, ó, tendências das finanças de 2026 e como você vai usar o pandemônio político desse ano para colocar ainda mais dinheiro no teu bolso. O que eu vou mudar para... Ó, essas aqui são as tendências de finanças desse ano. Aqui eu vou te mostrar como tu pode usar a loucura política ou a polarização política para colocar mais dinheiro no teu bolso. E a partir daqui, as coisas ficam diferentes. Já fica um pouco mais com a minha cara. Eu vou contando a história, criando a expectativa padrão e criando um conteúdo que tem uma lição que é a minha, cara. A maioria que tenta prever o resultado erra, e uma minoria se estrutura antes e por aí vai. E olha só que interessante essa skill aqui. Confirma todas as afirmações, todos os fatos que a gente leva para o vídeo. Já deixa aqui o link da fonte, que facilita muito, tá na hora da edição. Sugere, inclusive, links para a gente usar como tela verde no início do vídeo. E aí, compara o reel original com o remixado. Gancho idêntico. A estrutura, o dela é 3 previsões, o nosso são 3 jogadas. Está espelhando o formato, mas mudando o recheio. Tese central, espere o crash e aproveite. A minha tese é, tem que se estruturar antes do drama. O tom dela é amigona, o nosso é analítico, sem case, e nosso que o case do Clube do Valor, citando um exemplo de rebalanceamento que a gente fez na pandemia em 2020. Que ó, tá aqui no próprio roteiro, foi exatamente isso que a gente fez no Clube do Valor em 2020. A bolsa estava caindo e aí o rebalanceamento nos fez vender renda fixa e comprar renda variável. Ou seja, pegou no meu segundo cérebro uma história real que aconteceu aqui no Clube do Valor, colocou no roteiro. Olha que coisa linda. Então isso fica muito autêntico. E aí a lição é diferente, o inimigo é bem claro, são os gurus que vendem previsão e medo. E está super autêntico. Então essas são as 4 formas que eu uso o Cloud para crescer o meu negócio, com ele me ajudando na tarefa que mais gera alavancagem no negócio, que é o marketing. Porque quanto mais pessoas me conhecerem, quanto mais pessoas entenderem o que eu faço, quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais clientes a gente vai ter. E foi assim que a gente saiu do zero para faturar mais de 200 milhões de reais acumulados no Clube do Valor, tendo um faturamento anual de 60 milhões de reais. E espero ter te ajudado a conseguir usar o Cloud para que a tua mensagem chegue mais longe, para que tu ganhe produtividade, essa construção de autoridade, geração de leads e realização de vendas. Te inscreve no canal aqui para mais vídeos assim, aqui vou deixar alguns complementos de vídeos de negócio. Lembrando, se tu quiser baixar nossa skill criador de anúncios, primeiro link na descrição. E segundo link na descrição, se tu já fatura alguns milhões por ano e tu quer a minha ajuda para criar autoridade e fazer mais vendas pela internet. Um grande abraço e até mais.